Vamos dar início à nossa audiência. Gostaria de convidar o prefeito para dar uma palavrinha aqui, fazer uma abertura para nós aqui. Prefeito. E vocês atenderam o convite de estar nessa audiência, né? Cada um que trabalha nos seus trabalhos, e é importante ter um conhecimento das diretrizes, né? Da lei orçamentária, tudo. Então eu deixo a minha gratidão a vocês que atenderam o convite e estão aqui, para que nós ficamos sabendo qual a necessidade daquilo que precisamos fazer, né? E então é somente isso, deixar minha gratidão a vocês, meus agradecimentos, e estarei passando para a Lidiane, que vai dar continuidade. Obrigada, prefeito. Antes de começarmos aqui, eu gostaria também de informar vocês que foi disponibilizado no site da prefeitura e também no Instagram uma consulta pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Ela ficou disponível lá no site, mas assim não teve uma participação ativa, né? E o Marcelo vai estar apresentando os resultados dessa consulta pública que aí posteriormente a gente entra para tratar da LDO. Sim? Então, foi disponibilizado no site da prefeitura e no Instagram a pesquisa de consulta pública, né? Primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem está em casa também, meu nome é Marcelo, estou como responsável do portal da transparência e ouvidor-geral do município. Então, foi disponibilizado no site essa pesquisa pública através de um banner e também no Instagram da prefeitura. Infelizmente, a gente teve poucas participações, né? Embora a gente solicitou para as pessoas participarem, mas tivemos poucas. Então, eu vou fazer um resumo disso aqui, mas depois vai estar disponível também no portal da transparência, lá na parte de planejamento, vai ter lá a LDO, e vai estar todos os arquivos lá, a ata, tudo que vocês precisarem quanto à transparência dessa apresentação. Eu vou dar início aqui. Primeiro, falar aqui dos fundamentos da LDO, né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas financeiras prioritárias na gestão, para a gestão pública de 2027. Ela é o elo entre o plano plurianual, que é de 4 em 4 anos, e o orçamento anual da LOA, garantindo que o dinheiro público siga um planejamento estratégico. Aí esse impacto na administração, ele prioriza os gastos essenciais, controle da responsabilidade fiscal e a transparência na execução de obras e serviços que são executados com o dinheiro público. Os perfis dos respondentes foram masculino a maioria, 71%, e feminino 28,7%. Todos eles eram empregados e assalariados, né? Esses que responderam. A faixa etária é de 37 a 45 anos, de 28 a 36, 28%, a maioria de 37 a 45%. E a maioria com superior completo e pós. Os destaques positivos que a gente teve foi em relação à saúde, que foi 100% de aprovação, a agricultura, 100%, que a gente perguntou, né, qual que era a área que estava melhor, que a pessoa achava que estava melhor, através de 3 emojis para a pessoa voltar lá e escolher. E aí a saúde ficou com 100%, a agricultura também 100%, aprovação muito bom, e esporte e lazer também. Mas como nem sempre tudo é bom, né? Vamos ver o que deu aqui de desafios. Então, aqui na gestão pública, eles consideraram ruim, 28,6%, desenvolvimento urbano, 28,6%, e educação, 14,3%, e obras, 14,3%. Bem pouco perto da outra que a gente teve do ano passado. As principais demandas que eles solicitaram foi obras, como escolas e creches. A nossa creche já está quase terminando, graças a Deus, né? Eu acho que esse ano termina, acredito. Calçamento urbano, linhas vicinais e asfaltos, nessa ordem, né? Escola primeiro, calçamento urbano e linhas vicinais. Os locais que citaram, esse aqui que eu achei interessante, foi a Rua Bahia, esquina com a Motopeças, a esquina do Cacau Posto e o setor 2, na Rua José Batista de Oliveira, e a Praça da Rodovia. São os locais que mais citaram, assim, que precisariam de melhorias na questão de calçamento urbano, asfalto, seriam esses locais. Aí eu peguei 2 sugestões / crítica que estavam lá, que foi perguntado num campo, né? Para utilizar o espaço como sugestão, crítica ou elogio que a pessoa julgasse importante
que não foram inseridas no formulário. E aí uma das sugestões que tem ali, barra crítica, seria que a saúde melhorou muito, mas precisa investir na infraestrutura da escola Nelson Fieri, que está com aparência ruim, sem uma pintura, dando a sensação de abandono por parte dos gestores municipais. Quanto a isso aqui eu não sei quando que foi respondido, ou se a pessoa está desatualizada, mas a Nelson, né, recentemente passou por uma reforma, até está com uma fachada bem bonita. Infelizmente não deu da diretora mandar a foto, senão eu ia colocar aqui. E a segunda seria o bloqueteamento das ruas, que deveriam já ter terminado nas ruas que tem barro ainda. Mas aí não falou em qual setor que seria, acredito que seria no setor 6. O futuro da educação. A demanda por melhorias na escola Nelson Fieri é um pedido de dignidade do aprendizado. O planejamento para 2027 da prefeitura, da administração, visa transformar as salas de aula em espaços modernos, acolhedores e inspiradores para alunos e professores. Revitalização completa da estrutura, ambiente focado na excelência pedagógica. E aí a gente tem exemplo, como eu falei, né, que foi feita a reforma lá na Nelson, tem salas de aulas novas, tem a fachada nova, então a gente está trabalhando. E agora também teve a do pré, né, que teve a reforma. E aí o nosso controle social, o portal da transparência, né, que é a ferramenta oficial onde o cidadão fiscaliza o planejamento da LDO 2027. Então vai estar tudo disponível, como a gente falou, vai estar tudo disponível lá, só acessar o portal da transparência, que inclusive a gente já mudou o layout, está um layout mais intuitivo agora, mais fácil de achar as coisas. No caso esse daqui, essa apresentação, a ata, tudo vai estar disponível lá na parte de planejamento, aí lá dentro tem a LDO, tem a LOA, tem todos lá, é só clicar que vai estar todos os arquivos lá, inclusive a filmagem também. Então é isso, obrigado. E aqui uma frase, né? O planejamento participativo é o motor que move Cacaulândia rumo ao desenvolvimento. Então, sou Marcelo Rodrigues, responsável pelo portal da transparência. Então é rapidinho a minha parte, vou colocar aqui a da Lidiane já, deixar no jeito para ela. Esse é um momento importante, né, nas tomadas de decisões do município. Infelizmente, não é cultura, né? Isso não é só de Cacaulândia, isso são de vários municípios a não ter essa participação ativa da população. Eu conversei com outros municípios que têm a mesma situação que a gente, o pessoal não tem esse hábito de estar participando, dando a sua opinião, ajudando na construção do município. Mas, enfim, como nós temos que estar, né, dando transparência, publicidade aos atos públicos, estamos aqui mais uma vez apresentar hoje a LDO, né? Eu vou precisar da sua ajuda para passar ali para mim, que nós não temos. Antes de adentrarmos na LDO propriamente dita, pode passar. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema orçamentário, bem rápido. Né? O sistema orçamentário brasileiro, ele é um conjunto de leis por meio das quais o governo define como vai aplicar os recursos públicos. Né? E esses instrumentos legais, eles têm iniciativa no Poder Executivo e encaminhado ao Legislativo para aprovação. Eles são o PPA, que é um planejamento de médio prazo, que são para 4 anos, a LDO, que é este momento que nós estamos fazendo agora, que é anual, e a LOA também, que é anual. Essas 3 leis em conjunto vão materializar o planejamento e a execução das políticas públicas do município. Pode passar, Marcelo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, segundo o artigo 165 da Constituição Federal, ela é um elo entre esses dois instrumentos que eu disse, o PPA e a LOA. Lá no PPA vai estar materializado as ações, vai estar o planejamento do prefeito para os 4 anos de governo. E a LDO, ela, como é praticamente impossível para o município executar tudo o que ele planejou de uma única vez, a LDO vai lá e ela vai tirar as ações que vão ser executadas no ano seguinte. Né? Aí eu vou priorizar essa e essa ação.
Então, a LDO tem essa função também, né? Aqui, como está dito ali, né, que a principal função da LDO é selecionar dentro das ações previstas no PPA aquelas que terão prioridade na execução do orçamento seguinte. Né? Uma definição mais clara da LDO, que ela é uma norma anual que estabelece metas, prioridades e regras fiscais para a elaboração do orçamento. Ela vai conectar o PPA com a LOA, definindo limites para despesas como gasto de pessoal, etc., né? As metas e normas para administração. Ela funciona como um mapa que vai orientar o governo, onde deve concentrar os seus esforços ali naquele ano, no ano seguinte. Pode passar, Marcelo? Na LDO são definidas diretrizes como gasto com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida e precatórios judiciais, custeio administrativo e investimentos. Também é na LDO que estabelece como será organizada a LOA. É na LDO também que estabelece as aplicações mínimas constitucionais, como educação, aplicação mínima de 25% de recurso, saúde, aplicação mínima de 15%, isso de recurso próprio. O Fundeb, aplicação mínima de 70% dos recursos recebidos no fundo. A folha de pagamento. A folha de pagamento ela não pode exceder aos 54%, né, da receita corrente líquida. Também é observado um limite prudencial de 51,3%. Quando chega nesse limite aí já acende um alerta que você precisa, né, colocar o pé no freio e começar a observar como estão as suas despesas com o pessoal. Esses 54% é no executivo. E nós temos 6% que é no legislativo. Então, somando os dois, dá um teto máximo de 60% com gasto de pessoal em relação sobre a receita corrente líquida. Também é citado na LDO o equilíbrio entre despesa e a receita. Esse é o princípio do equilíbrio, diz que a receita ela não pode ser superior, a despesa não pode ser superior à receita e vice-versa, elas têm que estar equiparadas. Como todos os atos da administração pública, a LDO também possui fundamentos legais que vão orientar a elaboração e execução, ou seja, norteia como fazer, né, a LDO. A LDO possui sua base, por exemplo, na Constituição Federal, na Lei 4.320, na Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei nós vamos falar dela daqui a pouquinho, que é um marco do planejamento municipal. A Lei Orgânica do Município e instruções normativas do Tribunal, do Estado e das Secretarias do Tesouro Nacional. Então, assim, é uma lei que ela não é feita de qualquer forma e ela é uma lei obrigatória aos municípios, né? Nós temos por obrigação de fazer essa lei, que foi definido lá na Lei Complementar 101, que é a famosa RLF. O que deve conter na LDO? Né? Como na LOA, a LOA, por exemplo, ela não pode conter nenhuma matéria estranha, além de receitas, previsão de receita e fixação de despesa. A LOA ela é só para isso, ela não pode ter nada além disso. Então, o que saiu disso daí vai para a LDO. É lá na LDO que nós vamos ter... estabelecer prioridades, metas, enfim, e respeitando o princípio da exclusividade. A LOA, ela tem esse princípio de exclusividade, só receita e despesa. Então, na LDO, nós vamos tratar as metas e prioridades da administração pública, as orientações para a elaboração da proposta orçamentária, as alterações na legislação tributária, as disposições relativas à dívida pública do município, concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, admissão de pessoal e alteração de carreiras, as disposições sobre os consórcios públicos e disposições relativas aos precatórios e sentenças judiciais.
Então, todos esses termos aí, elas vão estar contidas lá na LDO. Pode passar. A relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu disse que, quando eu falei lá da base legal, que essa lei ela foi um marco, né? Um marco que impõe normas de planejamento, transparência, controle e responsabilização na gestão pública. Né? A partir dessa lei é que houve essa mudança da gestão pública, começou a ter esse olhar sobre transparência, sobre responsabilização, tudo foi a partir dessa lei. Então, a LDO, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deve prever o equilíbrio entre receita e despesas, estabelecer critérios e formas de limitação de empenho, definir normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados, e demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. O artigo, isso aqui está lá no artigo 4º, tá, gente? No artigo 4º da LRF. O artigo garante o planejamento e a transparência, exigindo que a LDO projete cenários econômicos e metas claras, fundamentais para a responsabilidade fiscal na gestão pública. Lá no artigo 4º, no parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai falar de metas fiscais. Né? Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais e que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativos a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. O artigo 2º o parágrafo 2º do artigo 4º diz que o anexo conterá ainda avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, demonstrativos das metas anuais, instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando com as fixações nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com a premissa e os objetivos da política econômica nacional. A evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos e avaliação da situação financeira e atuarial. Então, vai compor a nossa LDO esses anexos aqui, que a gente acabou de elencar aqui. Nós vimos lá, né, no parágrafo 4º do artigo 1º, sobre os anexos de metas fiscais. Vamos entender um pouquinho sobre metas e riscos fiscais. Então, o anexo de metas fiscais, né? Ele serve para demonstrar os rumos da condução da política fiscal e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira. Atingir as metas fiscais relativas às receitas, despesas, resultado primário e nominal e do montante da dívida pública garantem a solidez financeira e o equilíbrio entre receitas e despesas da administração pública municipal. E esse aqui é o anexo de riscos fiscais. Falamos de metas fiscais, agora vamos falar de riscos fiscais. Traz avaliação de passivos, contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem para assim evitar o comprometimento de alcance dos resultados fiscais estabelecidos como metas e objetivos. Na LDO, ela vai nos dizer também o que nós devemos fazer caso haja algum risco fiscal que vá comprometer o resultado, né, lá na frente. Não dá para ler ali, mas tem aqui, vamos ver aqui. Os riscos fiscais.
aqui, por exemplo, demandas, um dos riscos que poderia surgir seria de demandas judiciais. A gente não estava esperando, apareceu uma demanda judicial. Né? Qual a providência? Vamos abrir um crédito a partir da reserva de contingência. Né? Nós temos uma reserva de contingência que vai custear esses passivos contingentes, né? Esses riscos que podem ocorrer durante o ano. Então, é por isso que existe a reserva de contingência. Né? O que poderia acontecer, como eu disse, demandas judiciais, dívidas em processos, avais e garantias concedidas, etc. Aqui nós temos, esse aqui é um anexo que vai junto com a LDO, né, que é a nossa garantia de que, caso ocorra algum risco desse, né, algum risco fiscal, nós temos como cobrir esse risco com a reserva de contingência. Aqui nós temos aqui o resumo da composição da nossa receita da LDO para 2027. Essa receita ela foi extraída lá do PPA. O nosso PPA ele é bem recente, ele foi feito já no final do ano passado, então ele está bem atualizado. A nossa receita corrente, a nossa previsão, o que compõe a receita corrente? São impostos, taxas, contribuições, valores imobiliários, o FPM, o FPE, o salário educação, o PENAI, PENAD, etc. Né? Essa é a nossa receita corrente. E também temos a nossa receita de capital, que é o de convênios, a receita de convênios. Aqui a nossa receita de capital, ela que entra aqui é somente o convênio do FITA, né? Os outros eles vão entrar como crédito especial futuramente. Né? E temos a contribuição do RPPS e a dedução do Fundeb, né? Que as nossas receitas correntes, dali nós tiramos o recurso para o Fundeb, que é custeado o Fundeb. O total de previsão da receita ficou em R$ 51.840.873,06. Pode ocorrer que quando formos fazer a nossa LOA, que é lá no mês de setembro, tenha ocorrido alguma situação no nosso país que vai interferir nesse valor. Está correto, Vaguinho? É isso mesmo, né? Só um pouquinho. A emenda estadual, você consegue um deputado desse daí? Não, ele entra como um crédito especial. À medida que ele vai entrando, a gente vai abrindo crédito especial. Aí não tem. O único convênio que tem aí é o FITA, porque o FITA é um recurso de direito do município que o Estado tinha que devolver para o município, aí num acordo lá eles criaram esse convênio FITA e o recurso vem através do FITA. Né? Essa é a previsão da despesa. Como eu disse, né? Como você tem uma receita, você tem que ter uma despesa e elas têm que estar equilibradas. A LDO, ela trata de programas. Aqui ela não está tratando de ações, ela trata de programas. E os programas que foram selecionados, que estão previstos para serem executados no próximo ano, são esses programas que estão elencados aqui, que são encargos sociais, a gestão administrativa, saúde para todos, todos pela educação, gestão e cidadania, agricultura em ação, construindo novos caminhos, gestão ambiental sustentável, esporte, cultura e movimento, fortalecimento das ações do Legislativo, gestão previdenciária do RPPS e reserva de contingência. Lembrando mais uma vez que isso aqui são programas. Dentro de uma secretaria, há mais de um programa, né? Igual a educação e saúde, elas têm saúde para todos, tem a saúde, ela tem o programa Saúde para Todos e Gestão Administrativa. Né? Então, esse valor não corresponde ao valor previsto para a saúde. Né? É o valor correspondente para o programa, né? Que ali ele ainda tem a gestão administrativa ainda. E o valor total é o mesmo valor que foi previsto lá na Receita.
Aqui nós temos aqui os nossos programas, a discriminação dos nossos programas com suas metas, objetivos e o custo. Aqui nós vamos falar de um por um. O programa Encargos Sociais. Qual o objetivo do programa? Cumprir com as obrigações legais e financeiras. Né? Qual que é a meta? É assegurar recursos para pagamento da dívida fundada, atendimento de precatórios judiciais, realização de pagamento de contribuições do PASEP e realizar o pagamento de sentenças judiciais. Gestão administrativa. O objetivo é assegurar o funcionamento eficiente da administração pública. A meta é aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à realização de eventos, manutenção administrativa das unidades, publicidade e comunicação institucional, remuneração de pessoal ativos em encargos sociais e contratação de estagiários. Ela tem um custo estimado de R$ 19.256.860,97. Lembrando que esse programa de gestão administrativa, ele está falando de todas as secretarias. Né? Aqui ele não traz por secretaria, ele traz por programa. A LOA vai trazer tudo separadinho, mas aqui a gente está falando somente do programa. O Saúde para Todos, ampliar e qualificar os serviços de saúde. Esse é o objetivo da LOA, do programa. A meta é a aquisição de equipamentos, materiais permanentes, assegurar a manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde, vigilância em saúde, garantia da assistência farmacêutica e farmácia básica, promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, campanhas de vacina, setor de vigilância sanitária, programa saúde bucal, manutenção administrativa da unidade, manutenção da frota veicular da Secretaria, programa agente comunitário de saúde. Um custo estimado de R$ 6.390.466,59. Programa Todos pela Educação. Garantir acesso e qualidade na educação. A meta, aquisição de equipamentos, materiais permanentes, reforma e ampliação de unidades escolares, assegurar a manutenção do ensino fundamental, capacitação de servidores, assegurar a manutenção do ensino infantil, apoio aos conselhos municipais, programas educacionais, alimentação saudável, melhoria em unidades escolares, transporte escolar para todos, remuneração do pessoal ativo e encargos sociais de profissionais da educação, manutenção administrativa da unidade, atendimento dos programas do governo federal, tais como Salário Educação, PENAI, PENAT, dentre outros, valorização da cultura, esporte e lazer. O custo é estimado de R$ 10.436.845,68. O programa Gestão e Cidadania. Esse é um programa exclusivo da assistência. Ele tem por objetivo promover proteção social às famílias vulneráveis. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, estruturação da rede de serviços de proteção social, aquisição de equipamentos, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, manutenção do Conselho Tutelar. Na verdade, essa manutenção do Conselho Tutelar, ela sai daqui, ou ela foi para o gabinete, né? Então, ali ficou errado. Benefícios eventuais, apoio a entidades filantrópicas, fortalecimento da proteção social básica, manutenção administrativa da unidade, fortalecimento do projeto Bombeiro Mirim, fortalecimento da proteção social especial, Conselho Municipal do Direito da Criança, do Direito da Pessoa Idosa, fortalecimento da gestão descentralizada do SUAS,
Conselho Municipal de Assistência Social, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis, manutenção da capela, apoio ao idoso e apoio ao portador de necessidades especiais. O custo estimado do programa, R$ 1.234.245.079. Os programas da assistência social, vamos dizer, 90% dele, ele é custeado com recurso próprio. O repasse que é feito para assistência através do governo, federal e estadual, ele é bem baixinho, então ele é praticamente custeado com recurso próprio. O programa Agricultura em Ação. Só uma pergunta aí. Ali onde você passou da educação, o esporte continua ainda dentro da educação? Eu falei esporte ali? Se eu falei, está errado. Não, volta lá. O último ali realmente. Me desculpa, gente, não tá ali, tá? Como aqui são metas, geralmente a gente muda pouca coisa e eu acabei não tirando ali. Me desculpa, tá? Você pegou mais água, falta muito, né? Vamos lá? Ele foi citado ali porque ele é programas estava dentro da educação, né, no esporte. Não, mas hoje ele já virou um programa, o programa é Esporte, Cultura e Movimento. Agricultura em Ação. O objetivo é fortalecer a produção rural e a agricultura familiar. Tem a meta de capacitação de produtores rurais, assistência ao produtor rural, emissão de certificado de cadastro de imóveis, hora-máquina, distribuição de mudas de cacau e café. Custo estimado do programa, R$ 379.600. Construindo novos caminhos. Melhorar a infraestrutura urbana e rural. Esse é o objetivo do programa. Aquisição de tubos metálicos, recuperação de vias vicinais, manutenção das vias urbanas, manutenção da iluminação pública, manutenção e recuperação de pontes, manutenção da frota veicular da Secretaria, o custo estimado R$ 3.094.462,90. Gestão Ambiental Sustentável. É um programa que tem o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental. Tem como meta prevenção, conscientização e combate a queimadas, arborização e paisagismo, coleta de lixo, rateio por participação em consórcios. Custo estimado R$ 221.520. Programa Fortalecimento das Ações do Legislativo. Aprimorar a atuação do Poder Legislativo. Esse é o objetivo. Tem como meta atendimento das atividades do Legislativo, fortalecimento das ações legislativas. O custo estimado do programa, R$ 2.572.472,26. O programa Gestão Previdenciária do RPPS. Garantir equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Prestação de serviços aos segurados, gerenciamento dos recursos financeiros e manutenção dos benefícios previdenciários a um custo de R$ 1.846.208. O programa Esporte, Cultura e Movimento. Ele tem por objetivo promover a inclusão por meio do esporte e cultura. A meta é prestação de serviços aos segurados, gerenciamento de manutenção. Não, isso aqui ficou errado. Me perdoe. Ficou do... Então, a meta do esporte é promover a cultura, o esporte e o lazer dentro do município, né? A um custo de R$ 335.712. A reserva de contingência. Nós temos duas reservas, que é a reserva de contingência, que é aquela que eu falei lá, que ela vai custear riscos fiscais, e a reserva do RPPS, né? Como o objetivo diz, cobrir riscos fiscais e imprevistos. A reserva de contingência originou-se através do Decreto-Lei 200 de 67,
no artigo 21. A reserva está restrita, em regra, a hipóteses previstas no artigo 5º da LRF, quais sejam cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais previstos. O saldo não utilizado da reserva de contingência poderá ser utilizado para a cobertura de outras despesas mediante créditos adicionais, desde que haja certeza razoável de não ocorrência de passivos contingentes e fiscais, conforme definição prévia da LDO de cada ente. E, finalmente, a operacionalização da utilização da reserva deve ocorrer por meio de abertura de créditos adicionais, desde que exista prévia e específica autorização legislativa nos termos do artigo 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64. O custo estimado do programa é de R$ 5.479,7605. A reserva de contingência, ela chegou um período da nossa lei, está julho. Chegou o mês de julho, não houve nenhum passivo contingente, não houve nenhum risco, não houve nada. A gente pode alocar esse recurso em outras finalidades. Hoje, se o prefeito definir que vai usar reserva de contingência para cobrir custeio de contrapartida de convênio, é permitido também. Mas, geralmente, a gente guarda esse recurso sempre para cobrir algum risco contingente mesmo, né? Não, DSTC não é risco. Mas pode ser custeado, ele pode custear qualquer uma ação, depois do período que foi estabelecido em lei, né? Então é isso. Eu agradeço a participação de todos. Se alguém tiver algum questionamento que eu puder esclarecer no momento, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu queria falar que a complementação fácil que 3 reuniões. Educação, obras, à noite, leilão. Ainda fui por horas. Eu agradeço a sua presença. É o único vereador, né? O único vereador que participou. Sim. É um tema que eu é um tema que eu gostaria até de aperfeiçoar mais junto com você, para a gente, quando chegar ao final do ano, quando for para a Câmara votar, a gente já não ter aquela dificuldade, aqueles pontos de interrogação que a gente sempre coloca, né? Eu vou inserir agora na LDO alguns vídeos, estou preparando para inserir. Você está falando da LOA? Para não deixar para a última hora, né? É que hoje nós estamos tratando da LDO, né? A pergunta que eu queria fazer é se o RPPS você pode usar a reserva de contingência. Não, do RPPS não. Você não pode usar a reserva de contingência. Não, do RPPS não. Eu disse que a reserva que ela fica... É só para esclarecimento. Não, sim. A reserva que ela é... A reserva do município, a gente tem todo o orçamento, se você olhar, ela vai estar lá, um recurso que fica ali, vamos dizer, guardado ali. É uma reserva. E ela tem regras para ser utilizada, né? E tem um prazo. Se não me engano, na LDO, tá até julho. Chegou o mês de julho, não houve nenhum passivo contingente, ela pode ser alocada para outras finalidades. Então, esse alocamento para finalidade, ele tem conforme a necessidade ou é... Porque a gente aprova muito segurado justamente de reserva de contingência, né? Não ficaria mais legal a gente já deixar na LOA já especificamente para que secretaria? Às vezes tem que você está precisando mais. Não, porque uma reserva, ela está ali... Emergencial. Ela é para cobrir, ela é obrigatória. Aquilo ali não é nós que definimos nem o valor. Ela é né? obrigatória a gasto. Eu já queria ver se é possível direcionar gasto. Não é possível. Direcionar o gasto, não. Ele ali é à medida que ele ocorrer. À medida que ocorreu
O passivo contingente você pode utilizar. É aquele que eles falavam. É. Eles falam assim, a partir de julho, né, a data, a partir de julho, chegou em julho, não teve gasto. Há como deixar já esse valor pré-definido, Não. caso chegar em julho, aquele valor que sobrava em julho, Não. seja para... Você vai distribuir Eu entendi sua colocação. X pra Não. cá, X pra cá, X Não. pra cá, porque assim, você vota, a gente vota, nós votamos lá, e aí é só esperar, Aham. aí Não, porque esse recurso, ele é a gente vai abrir ali, por anulação, crédito suplementar por anulação, ele não passa pela Câmara. Ele já está ali. fica muito aberto. Algo já aconteceu algo nesse sentido? Você A pode- pandemia. Na pandemia, por exemplo, eu não me lembro se esperou um mês. Acho que não, né? Não. Não, na verdade, ela foi, exatamente. Na pandemia, podia usar ela ali de qualquer momento. Mais fácil É. hoje, que a pandemia. Foi assim, exatamente. Onde ocorreu o risco, você vai lá e... Por exemplo, tem uma demanda judicial, a prefeitura não está esperando isso aí. Aí ela não tem recurso, não tem de onde tirar. Vamos lá tirar. Em qualquer momento, nós vamos lá tirar da reserva de contingência. Entendeu? Aí, caso não houve nenhum risco fiscal, não houve nada disso durante o ano, aí você aguarda até um determinado período que aí você pode utilizar. Parece que eu entendi que você falou que pode entrar de contrapartida em algumas. Sim, em convênio, por exemplo, sim, a qualquer momento também. É permitido utilizar ela para convênio. Não. 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 A qualquer momento. Então, por que nós ficamos debatendo a ideia de sentar na mesa para nós colocar a nossa emenda impositiva de É volta? porque é Pra o seguinte. Colocar das casinhas lá. É porque é o seguinte. Como a nossa reserva de contingência ela é um percentual do orçamento, né? Ela não é um valor tão alto. Você vai lá e tira a sua reserva de contingência dela toda de contrapartida ali. Se acontecer um passivo contingente, como é que você vai cobrir ele? Como é que você vai custear? Entendeu? É por isso. Eu não ocuparia todos esses 5 milhões ali, não? É por isso que a prefeitura ela nunca usou, ela não usa para contrapartida de convênio. Ela pode, mas ela não usa. Não, mas se pode, Justamente. mas se Não, pode, sim. deve Tá. usar. Aí eu vou lá e uso ele para convênio, contrapartida de convênio. Se acontece algum risco Mas eu tô fiscal. falando as palavras que você falou. Pode, Não, sim, pode, poder pode. Eu acrescentei, depois de julho, não. Não, a qualquer momento para riscos fiscais e convênio. Você pode. Mas é o que eu estou te falando. Pode a partir de convênio. você falou. Sim, mas é o que eu estou te falando. A nossa reserva de contingência, ela é muito pouca. Ela é pouquinha. Aí eu vou lá, começo do ano, vamos lá, dá lá 100 mil de contrapartida nisso, 200 naquilo, 300 naquilo, ou vamos dar ali os 700 mil de contrapartida ali na questão das casas ali. Aí me acontece um problema lá na frente. Da onde que eu vou tirar? Então é por isso que a gente não usa, a gente deixa justamente só para cobrir os parceiros contingentes. Mas é um projeto bom do município. Não sei como é que o prefeito resolveu aquilo lá. Aquilo lá foi resolvido. Está resolvido, né? Já. Então, aquilo que Inclusive está licitando, aquilo se não me engano, né? aconteceu no começo do ano, não vai acontecer mais, porque existe essa válvula de escape, né? Depende para quê, né, que vai ser utilizado. E aí é entendimento do executivo. Não é negativo, mas não estou falando que existe Né? essa possibilidade, né? A possibilidade existe, mas aí existe né? Se o prefeito entender que sim, aí. Mas o aconselhável é que você tenha, espere. Exatamente. Então, mais algum questionamento? Alguma dúvida, não? Sim. Na hora que você fazer a previsão dos gastos em determinados programas, tem que ser na Lua, não é agora o momento, né? Na Lua. Mas e para fazer na Lua já tem que estar previsto no PPA? Já Tudo está previsto tudo no previsto PPA. no PPA. Não, assim, no exemplo da nossa secretaria lá, que agora a gente vai ter que desenvolver o programa de educação em tempo integral. É um programa novo. Aí nós vamos inserir e vai fazer revisão de PPA. Então é na hora Aí, da Lua. em qualquer momento.
qualquer momento. Você pode criar um programa. Vai começar aqui no pré-escolar. Depois vai se estender para nela. Só na área urbana. Hã? Não entendi? Isso aí é um passo visando o fechamento do Cunha. Não, isso aqui é uma obrigatoriedade do governo federal. Já vem. Hã? Desde 2025, agosto de 2025 foi feita a obrigatoriedade. Agora até o dia 27 de maio a gente tem que criar a lei e aprovar tudo certinho. Já estamos trabalhando em cima disso. Já vem os recursos do Fundeb, 4% já é destinado a esse tipo de educação. Entendeu? Vai passar pela Câmara. Ok. Mais alguém, Jorge? Diana, se possível, poderia voltar lá onde você fala do programa do esporte? Não entendi muito bem. Tá. Apresentação, os itens não ficaram muito Assim, as metas, acabou que na hora de eu fazer lá, porque assim, como aí você vai lá, copia o quadro lá e aí vai fazendo alteração, né? Eu acabei não alterando ali as metas. Só as metas. O valor está correto. Se você olhar lá Esse é só do programa, né? do programa, Sim. aqui não tem... lembra que eu falei no início que as secretarias elas têm mais de um programa? Sim, sim. No seu tem lá a gestão administrativa. Exato. Eu sei o que você está questionando aí. Então, assim, vai estar lá no gestão administrativa. Tá bom. Está lá dentro Porque o gestão administrativa é um programa que abrange todas as secretarias, então está tudo lá. Qual é o seu orçamento de 2026? 400. Ok? Então tá. Lembrando o pessoal que a apresentação e os arquivos todos vão estar disponíveis no portal da transparência, cara. A parte de planejamento, LDO. Isso. Vai estar lá. Muito obrigada. Agradeço a participação de todos vocês.